Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos começar mais uma semana de estudo, certo? Quero desejar para vocês um bom dia cheio de esperança por dias melhores, que estamos precisando de amor, de carinho e dizer para vocês que a titia está com muita saudade, tá certo? Vamos continuar com o nosso assunto sobre multiplicação. E no assunto multiplicação, nós vamos estudar a possibilidade de vestir, termos da multiplicação e multiplicação com 3 fatores. Pegue aí o livro de vocês, localizem aí na página 88 a 93, tá certo? Então vamos lá. Possibilidade de vestir. Então o que nós podemos observar nessa imagem? Aqui nós temos 2 saias, né? Uma meninazinha olhando para 2 saias e 3 camisetas. Então, quando a gente fala de possibilidade, são chances de, formar, no caso aí, o look, a maneira dela vestir. Então, eu tenho que utilizar uma operação. E essa operação, ela vai ser a multiplicação, que vai fazer com que a gente chegue até um resultado, tá certo? Então, como eu tenho 2 saias e 3 camisetas, eu vou multiplicar a quantidade de saia pela quantidade de camisetas, que vamos ver aqui nessa imagem que nós vamos obter o resultado. Observe, tem uma meninazinha com as 3 saias verde e na outra imagem nós temos a meninazinha com a saia lilás, tá certo? Então, o que acontece? São 3 camisetas, né? Certo? Então, no caso aí, a possibilidade dela vestir, né, de forma diferente, com as opções que ela tem, vai ser quantas? Como a gente pode ver aqui na imagem? 6. Ou seja, ela vai multiplicar a quantidade de saia, que é 2, vezes a quantidade de camisetas, que são 3. Então, 2 vezes 3 são 6. Aqui elas estão em branco, a camisetinha dela está na cor branca, mas aqui é só para demonstrar que ela pode vestir, né, dessas 6 maneiras, de acordo com as cores da camiseta da imagem que a gente viu anterior, tá certo? Então, vamos falar dos termos da multiplicação. Então, esses termos, gente, a gente estuda ele desde as séries iniciais, né? Como vocês podem ver aí, o número 42 tá com a setazinha, é o multiplicando. Então, não só o número 42, mas é qualquer outro número, que é um exemplo, mas qualquer outro número que ocupar essa posição, ele vai ser chamado de multiplicando. O 2 é um multiplicador, não só o 2, como eu já disse no outro número, pode ser qualquer outro número. Ele estiver nessa posição, nesse lugarzinho, ele vai ser chamado de multiplicador. E o resultado da multiplicação, ele é chamado de produto. Mas lembrando que os livros, né, traz também esses termos de uma forma diferente, certo? Onde o multiplicando e o multiplicador, eles são conhecidos também como fatores. Observe aqui, nós temos aí alguns exemplos de multiplicação. O exemplo 1, nós temos 5 vezes 2, 10, 7 vezes 2, 14, 12 vezes 1, 12, 4 vezes 10, 40. Aí nós temos o termo da multiplicação. Olha aí, observe, fator, fator e produto, ou seja, já veio de outra forma, tá certo? Eu trouxe essa imagem para vocês entenderem que nós temos as multiplicações e mostrando também que os termos, eles são conhecidos como fatores. Tanto multiplicando como multiplicador, ele recebe também essa outra denominação de fatores, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, que traz essa demonstração para vocês. E aqui nós temos a multiplicação com 3 fatores, né? Que é o caso aqui dessa situação problema, que vocês podem ver, tá bom? Quando professora, que essa multiplicação, ela vem com 3 fatores? Aqui eu trouxe na imagem, mas eu vou dar um exemplo diferente. Por exemplo, 3 vezes 4 vezes 2. Aí, como é que você faz para realizar?
3 vezes 4 vezes 2. Então, primeiro você vai resolver 3 vezes 4. É quanto? 3 vezes 4, 12. Aí, você pega o resultado, que é de 3 vezes 4 vezes 12, que é 12, e multiplica pelo outro fator, que no caso é o 2, que é 12 vezes 2, que é igual a 24. Aqui na imagem traz uma situação, um problema diferente, mas se resolve dessa forma. Se você tem 3 fatores na multiplicação, primeiro você vai multiplicar os 2 primeiros fatores, vai obter um resultado, e em seguida você pega o outro fator, que foi como eu dei o exemplo para vocês, e multiplica pelo resultado, que você vai chegar ao resultado final dessa multiplicação. Eu vou citar outro exemplo. 3 vezes 5 vezes 10. 3 vezes 5 é 15, certo? Aí tem o outro fator que é 10. E 15 vezes 10 é 150. Então, é dessa forma que a gente realiza a multiplicação com os 3 fatores, tá certo? Então, desejar um bom dia, bons estudos, tá certo? E um abraço para todos.